Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, né, meus amigos, e nós estamos aqui. Hoje, companheiras que estava sumida, a nossa amiga Paula está aqui conosco, além dos nossos outros companheiros, né? Que bom a gente poder estudar o Evangelho do nosso querido Allan Kardec, né, ele codificou, organizou, para que a gente possa ter um entendimento melhor. O tanto que essa nossa doutrina, né, nos consola, nos orienta e nos ensina a viver de uma melhor forma, né? A gente só tem gratidão, a gente só tem o que agradecer, né? E aprender cada vez mais. E com o estudo da noite, nós vamos ver a importância do estudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente faz igual aquele antigo filósofo, né? Só sei que nada sei. E como é de costume, meus amigos, a nossa amiga Solange, a Solange, tá boa, Solange? Boa noite, Tânia. Boa Boa noite a noite, todos. querida. Sim, tudo bem, graças a Deus. A Solange vem fazer uma leitura para nós, né? Por amor, hein? Hoje Por é amor. nome de música até, né? Amor é amor, né? Não tem o Não que é? falar. Por amor. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. João capítulo 12, versículo 40. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina, em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais. Ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 139 do Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Linda mensagem, né? Cada dia uma mais bonita do que a outra, né? É lindo. E, E sempre nos chamando para a realidade, né? e como muitas vezes nós somos teimosos e não aceitamos, né? Agora, meus amigos, vou convidar, né, a nossa amiga, a Iraídes, que irá realizar para nós a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, querida Iraídes. Obrigada, pessoal. Nós que Muita agradecemos. alegria, né? Fico muito triste quando eu não posso estar. Às vezes o compromisso com nossos familiares, né? É muito, né? Com a mãezinha, o meu padrasto também, né? Todos dois têm mais de 90 anos, né? E então tem que fazer um arrastão, porque vai indo a gente cansa. Pecado falar, mas é.
E a gente tem que dedicar, porque amanhã somos nós. Imagina daqui 10 anos, então, como estará, não é? Então, mas Jesus está no leme, né? E ele sabe onde tudo caminha, né, gente? Progresso, né? Que tantas vezes é criticado, mas Deus sabe, né? Allan Kardec fala que a guerra Deus permite. Allan Kardec não, ele pergunta e os espíritos respondem. Que Deus permite a guerra para que haja evolução mais rápida de uma raça que não quer evoluir, que fica estacionado, não é? Então, muitas vezes a gente fica penalizado, né? Mas Deus sabe. Jesus está no leme, Jesus governa, né? E Mãe Maria Santíssima está na nau, né? Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer as infinitas bênçãos que recebemos diariamente, todos os instantes em nossas vidas. E uma vez mais, né, de cabecinha baixa, pedindo que nos abençoe, que abençoe nossos lares, nossos familiares, presentes ou ausentes, que sejam todos abençoados, nossos irmãos em humanidade, aqueles mais afastadinhos, mais esquecidos, Senhor, nossos irmãos, por ele nós pedimos, oramos, aqueles que passam por dores físicas, dores espirituais, a perda dos entes queridos, o retorno de tantos jovens, né, que a gente tem visto, que Jesus, na sua infinita bondade, possa acolher essas mãezinhas órfãos, esses irmãozinhos que às vezes partem sem a luz do Evangelho. Nós, com nossas energias aqui, Senhor, diante do seu Evangelho, unindo a nossa força, a nossa energia em oração, te pedimos por esses nossos irmãos, que todos eles, nesse instante, recebam o bálsamo da prece, da consolação, da força, da coragem, da esperança, com Jesus sempre. E que Maria Santíssima traga do laboratório celeste o remédio que cada um precisa, fluidificando as águas de nossos lares, né, como remédio para todos os nossos males, do corpo e do espírito. E agradecemos, sobretudo, a Allan Kardec por essa bendita doutrina. Ser louvado, meu Deus, ser louvado, Jesus, por tudo que recebemos. Que assim seja. Que assim seja, minha amiga. Muito obrigada. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite. A Odília hoje vai ler para nós um pequeno fragmento de um dos espíritos, que até a nossa amiga Valdete irá fazer comentários depois, mas eu trouxe só para ilustrar, para que a gente possa ir entendendo um pouquinho, né? Que a Valdete tão didaticamente já fez para nós sobre o desencarne, depois a questão da passagem, né? E hoje a gente está aí vendo a questão dos espíritos felizes. E eu peguei uma mensagem lá do Céu e Inferno, um fragmento só para a gente ter uma ideia e ir familiarizando, né, com o nome desses espíritos que trouxeram grandes exemplos para nós. Agora, vocês imaginam, meus amigos, em bastidores, conversando com a Valdete, ela, assim, estava contando para a gente, estava maravilhada com o estudo dos ensinamentos que esses espíritos trazem para nós. E nós, olha o tanto de coisa que nós temos para aprender, né? Então, Odília, vamos lá, né? Seja bem-vinda, querida. Senhor Jobardi, né? Diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baicey, acho que é assim, Alto-Marne,
morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia fulminante, em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O senhor Jobardi era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pretendíamos evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando ele antecipou esse desejo, dando espontaneamente a comunicação seguinte: eis-me aqui, eu que ireis evocar e que quero me manifestar primeiro a esse médium que solicitei em vão até agora. Quero primeiro contar-vos minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo extraordinário, lembrei-me subitamente do meu nascimento, minha juventude, minha idade madura, toda a minha vida me veio nitidamente à lembrança. Não sentia senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus caros amigos, que enebriante é tirar o peso do corpo, que enebriante é abraçar o espaço. Não acrediteis, porém, que eu me tenha tornado subitamente um eleito do Senhor. Não, não estou entre os espíritos que, tendo abarcado um pouco, devem ainda aprender muito. Não tardei a me lembrar de vós, meus irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram minhas impressões? Meus amigos foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, portanto, a corrigir todas as acessões errôneas, pronto, enfim, a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, como fui no nosso. Jobardi, Allan Kardec, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Segunda parte, exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Senhor Jobardi. Aí, muito bem, Odile. Muito obrigada, querida. Nada, Tânia. E agora, então, nós vamos convidar a nossa amiga Valdete. Valdete, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada a Nós todos. te agradecemos. Minha alegria de estar aqui e aprendendo junto com vocês, porque eu até quis fazer esse trabalho, lembra quando a gente reuniu, para eu estudar, porque trabalhando, tentando estudar juntos é que a gente aprende, né? E esse tema, Valdete, eu vejo assim, né, que nós começamos ali no desencarne, mostrando todo aquele desligamento, a passagem. Tem muitos espíritas que têm medo da morte, e a gente não precisa ter medo da morte, é uma fase, né? Então, tem hora que tem gente que tem um pavor tremendo, eu sou espírita, mas tem um pavor. Então, a gente estudando, a gente vai tirando essas coisas da Vai gente. se preparando. Então, vamos lá, né? Vou compartilhar aqui, vou desligar meu microfone. Nesse capítulo são 17 espíritos. Olha só o tanto. Deu mais... eu tive que fazer uma tabulação, fazer esquema para ver se conseguia abarcar as principais ideias deles e os acontecimentos. Até você leu aí do seu Jobar, ele, a segunda parte, o capítulo 2, onde ele vai trabalhar. Nesse capítulo, eu falo que Kardec começou do melhor, mais evoluído, para
o piorzinho, né? Então, nós vamos nos deslumbrar com os felizes, mas depois a gente vai ver que acho que a gente está mais para baixo, né? Não é bem aí. E são 17. Olha, eu fiz esse quadro, ficou com a letra muito miúda, mas foi só para tentar mostrar de cada um o essencial de cada espírito, né? Então, começa com o senhor Sansão. Interessante que dos 17, 5 trabalharam ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criado pelo Allan Kardec, onde ele reunia os médios, eles faziam estudos e havia as comunicações principais ali naquela reunião. E participavam dessa reunião, desse grupo, todo tipo de pessoa, letradas, simples, trabalhadoras, então não era uma elite, eram pessoas de bom senso, de respeitabilidade, tanto é que 5 que estão aqui, que desencarnaram e faziam parte, estão nos espíritos felizes, porque a participação ali era de gente muito séria, né? Muito importante. Bom, começa com o senhor Sansão. Ele era membro aí da sociedade, era amigo de Kardec e grande colaborador, né? Ele morreu, lembrar que o Céu e Inferno, ele surgiu em setembro de 1865, 5 anos depois da segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi em 60. A primeira foi em 57. Aí, nesse ano, foi muito difícil para Kardec. Em janeiro, fevereiro, ele teve 1 mês de cama, sem conseguir levantar da cama. Ele teve problemas seríssimos, quase que ele desencarnou. E esses espíritos aí, alguns vão comentar sobre isso. Mas ele tinha que terminar a tarefa, porque ele lançou esse livro, aproveitou assim, mensagens, evocação de espíritos que desencarnaram antes do livro ser editado, nesse ano de 65, esse aí foi em 62, então foi 3 anos antes. Mas ele aproveitou, porque ele punha na revista espírita, e ele aproveitou 17 dos felizes, mas tinha mais. Mas ele era muito criterioso, ele sabia fazer a seleção, né? E nesse período, então, além do Céu e Inferno, ele fez outras edições do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e não deixava de fazer mensalmente a edição da Revista Espírita, mesmo muito doente, ele continua trabalhando. E depois de 65, ele vai ainda levar 4 anos para desencarnar. Foi em 69, e ainda lançou a Gênese, em 68. Quer dizer que essa doença dele foi passageira, os espíritos ajudaram, mas ele não se deu por vencido, né? Então, ele ficou 1 ano em sofrimento, e ele deixou um pedido numa carta, antes de desencarnar, que ele queria ser evocado pelo grupo. E ele foi, então, evocado 1 hora antes do enterro. Aí ele estava fraco, tremendo. O Kardec não esperava momento assim. 1 hora antes, ainda estava lá na câmara funerária, ainda estava no velório, ele acabou, então, foi 2 dias, porque ela desencarnou 21, 23, ainda estava lá sem enterrar, né? Ele evocou. E depois, quando foi lá no cemitério, o espírito Jorge, que tinha sido também médium, e desencarnou e passou a ajudar Kardec, o Jorge, então, recebeu uma mensagem que deram o nome A Morte de um Justo. Então, ele fala que Sansão foi um homem justo. A justiça
quando eu dei as leis morais, lei de justiça, amor e caridade. A pessoa que é justa, ela ama, ela é caridosa, porque ela tem o bom senso e sabe discernir o que é verdadeiro, o que é necessário. Então, ela é justa nesse ponto, em saber aplicar o que ela percebe, o que ela conhece, com justiça. Então, por isso que ele falou que esse homem que morreu, ele era um homem justo, né? E ele foi evocado daí 2 dias depois do enterro, né? E daí 5 dias depois, 4 dias depois do falecimento dele. E nessa evocação, aí ele vai explicar. Depois eu ponho lá no conjunto que eu tabulei, de todos, porque não deu para explicar aqui de cada um pormenorizadamente, né? O senhor Jobar, ele era diretor, ele foi um industrial, ele nasceu na França, mas foi trabalhar lá na Bélgica, que é vizinha da França. Ele acabou desencarnando em Bruxelas. E ele teve uma morte repentina. Apoplexia é derrame em qualquer órgão, e ele teve uma apoplexia fulminante, e ele desencarnou com 69 anos. E ele acabou, então, falando, como leu ali, que ele queria ser evocado, mas acabou, então, fazendo uma comunicação espontânea antes que o evocassem, né? E ele viu ali na reunião o Erasto, aquele grande espírito que tem muitas mensagens dele no livro dos médiuns, é aquele que fala que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? 10 verdades do que aceitar uma mentira, é frase dele. E ele foi um companheiro lá em Corinto do Paulo. E o Lázaro, que tem muitas mensagens dele também, os dois estavam presentes ali. Então, olha o que ele viu. Ele foi evocado e estava vendo o panorama ali na reunião. Os dois estavam ali, o Erasto e o Lázaro. O espírito de verdade, ele enxergou pairando no ar. Olha que beleza. E além de muitos espíritos amigos amparando ali, para não deixar que o grupo aceitasse mentiras, que fosse perturbado. Então, Kardec era muito assistido, o grupo dele muito assistido, né? E essa visão foi muito interessante que ele mostrou. E só que ele estava meio assim preocupado, porque ele era muito conhecido por ser presidente do sindicato lá da indústria de Bruxelas, né? E estavam usando, quando uma pessoa é conhecida, tem muito espírito perturbador que começa a usar o nome dele e comunicando. Por isso que a gente não pode aceitar qualquer mensagem que surge aí nos centros espíritas. Às vezes dá o nome de um espírito conhecido e não é aquele espírito, não. Ele aí mostrou, ó, só porque ele era conhecido, ele estava em reunião que espírito acabava comunicando o nome dele. E ele não tinha o que fazer. E as pessoas crédulas aceitavam, né? Depois vem esse Samuel Philip, ele acabou morrendo com 50 anos, ele era espírita, ele tinha uma vida muito obscura, passou por provas muito difíceis, mas ele era muito bom, desprendido, mas era, assim, muita gente mal agradecida, e alguns meses depois ele foi evocado, e ele mostrou a resignação, os bons pensamentos, e falou para a gente usar isso. E depois vem esse Van Dorst, ele não era espírita, teve uma perturbação lenta, não fala do que ele faleceu, né? O guia dele autorizou evocá-lo 4 dias depois, porque ele ainda estava perturbado. Kardec se apressou em evocá-lo, mas
precisou dar um tempo para ele sair da perturbação, para ele ter condição de falar, né? Depois tem esse Six Denier, esse nome muito estranho, né? Não era espírita, foi um homem de bem. E ele foi por afogamento que ele desencarnou, e foi por expiação que ele teve que desencarnar afogado, né? E ele foi convocado, assim, ele fez, como que fala? Ele foi evocado, né? Praticamente no dia que ele desencarnou. Ele foi por médium conhecido dele, que fez a evocação em Bordeaux. Aí mandaram para Kardec por escrito o que ele tinha falado, né? E ele, então, ficou muito tempo perturbado, né? Mas depois ele conseguiu passar a informação de tudo que aconteceu com ele. E ele tinha uma filha que tinha desencarnado 4, 5 anos antes, e ela já estava reencarnada, e ele estava com o compromisso de velar por ela, porque ela reencarnou, que ela tinha uma missão a cumprir, né? Depois vem esse doutor Demeure. Doutor Demeure, ele era médico, um médico homeopata muito bom, desprendido, daquele que dava receita gratuita, que atendia a todos, né? Ele desencarnou no dia 30 de janeiro, e no dia 30 mesmo da morte dele, né? Ele falou que teve letargia, mas num salto ele despertou. Então, no mesmo dia que ele desencarnou, ele foi evocado e mostrou que já libertou-se, né? Aí, no dia seguinte, dia 1º, dia 2, ele falou, como ele era médico, alertou Kardec, que ele tinha que se cuidar, mas que ia ser passageira aquela doença dele, porque ele desencarnou em janeiro, justamente quando Kardec estava doente. E ele falou que viu o espírito da verdade ali, do lado de Kardec, pediu para ele apagar a lareira, porque o carvão que saía da lareira estava prejudicando ele, né? Então, para não ficar com a lareira acesa. E depois, numa carta, 1 ano depois, já mandam para ele, lá de outra cidade, um trabalho que ele fez com a própria médium, que tinha sido paciente dele e agora estava com problema, e ele, então, já está curando as pessoas do plano espiritual. Depois vem essa viúva Fulon. Eu não sei se eu estou fazendo vocês dormirem. Pode ir continuando? É muita coisa, né? Então, essa viúva Furlong, ela era amiga do casal Allan Kardec. Ela chamou a atenção porque ela ficou cega, né? E ela era miniaturista, fazia miniaturas, e isso fez com que ela ficasse cega. E ela comenta que a Meli estava muito chateada com a desencarnação dela, então chama a atenção da Meli, a esposa de Kardec, para não ficar assim, porque ela conhecia a doutrina espírita e foi uma libertação. Ela sabe o tanto que ela estava sofrendo, que não tinha que ficar triste pela partida dela. E falou que o Kardec ia desencarnar com ela, mas os espíritos ajudaram e ele não foi. E foi bom porque ele tinha ainda coisas a cumprir, né? Depois vem um médico russo, mandaram uma psicografia dele lá da Rússia, e ele foi assim um tempo depois, né? E ele era muito bom também, e ele falou que estava morando no espaço em volta da Terra. A gente vai perceber depois que ninguém vai falar que morava numa colônia espiritual, né? Depois vem Bernardin. Esse espírito, ele alega que tinha vivido no ano 1400 até 1460, no século XV, e ele viveu na miséria e na época da servidão. A mulher dele foi abusada, as filhas, ele não podia fazer nada, porque lá na Idade Média,
além de pobre, as pessoas usavam as pessoas, era a época da servidão, ele sofreu demais, mas ele não perdeu a confiança e o perdão, a resignação. Então, por isso, ele reencarnou depois, porque aí fazia 400, 300 anos, né? 400 quase, que ele viveu, e ele, então, reencarnou outras vezes, foi missionário, né? Nas vezes que ele reencarnou, e depois, agora, ele estava inspirando os espíritas nas reuniões. Pode passar. Ainda tem mais aqui. A Condessa Paula. Ela desencarnou jovem. Ela era jovem, bela, rica, benevolente com os infortúnios ocultos. Ela usava joia, tudo, porque pela posição dela, por ser condessa, ela precisava vestir-se a contento, mas nada com excesso. Ela economizava o possível ali dentro do palácio dela para poder sobrar para ajudar os outros, né? E ela só foi evocada 12 anos depois. E nessa passagem de 12 anos, então ela já estava trabalhando, ela já ajudava a família, outras pessoas. E ela só foi evocada a pedido do marido e do pai, né? E ela falou que viveu muitas existências na miséria e no trabalho. Enquanto ela não teve segurança, ela não quis ser rica, porque todos nós temos que passar pela prova da miséria e pela prova da riqueza. Então, ela só pediu para ser rica quando ela sabia que ia aguentar. E, realmente, ela foi uma rica exemplar, né? Agora vem esse Jean Reynaud. Ele praticou a doutrina, mas ele não foi um espírita. Ele compreendeu a morte, ele entendeu tudo, mas não se tornou espírita de nome, assim. E morreu inesperadamente, já numa idade média, né? E ele comunicou numa reunião familiar em Paris, depois 2 comunicações espontâneas, e ele falaram que ele tinha prejudicado a doutrina, porque ele desencarnou cedo e largou de ajudar aqui. Então, ele falou que de jeito nenhum, de lá ajuda muito mais, né? Olha que começaram a reclamar, que ele tinha fugido, né, do compromisso, nada disso. Agora, um outro membro da sociedade, Antônio Costô, ele foi sepultado em 12 de setembro de 63, e no sepultamento ele deu uma mensagem lá na sociedade. Ele estava já sendo sepultado, e muito esclarecedora também. E depois de 3 dias ele foi evocado, e ele comenta que só a ciência vai esclarecer a humanidade, porque muita gente fala assim, o espiritismo não está sendo divulgado para todo mundo, é só uns 3%, 4% do Brasil, que é o país mais espírita, que é espírita, mas aqui ele fala que não vai ser, pelo visto, o espiritismo, não, vai ser a ciência que vai comprovar o que a doutrina já ensina. E devagarinho vai acontecendo isso, né? A gente vê aí por quantas pesquisas são feitas. E os próprios espíritas pesquisando para comprovar, né? Então, é interessante isso que ele fala. E ele falou que estava sempre na companhia lá do senhor Sanson. Então, já que ele era da sociedade, desencarnou e foi ficar junto com o Sansão e trabalhando, e comunicou mais várias vezes. Agora vem a senhorita Emma, era católica. Ela morreu queimada, sofreu muito, porque ela não foi uma queimadura que fez com que ela teve dores cruéis, né? E ela acabou entendendo a desencarnação nesse período de dor. Apesar de católica, ela viu os espíritos socorrendo, ela viu espíritos que tinham desencarnado, então ela viu que estava indo num processo de desencarnação, por isso que ela entendeu. Mas se tivesse sido espírita, ajudava mais, né? E o doutor Vinhal,
esse doutor, ele era membro também da sociedade. E na véspera do enterro, né, o, o médium da sociedade foi lá no velório, viu uma massa querendo sair do corpo e uma força tentando arrancá-la. Quer dizer, o perispírito tentando se arrancar pelo espírito, mas só que o médium viu uma massa e algo impulsionando, ele não viu o espírito. Ele viu que algo puxava e voltava, puxava e voltava. Então, depois ele comprovou, quando ele foi evocado, que ele sentiu mesmo essa força de querer sair e uma força que puxava, né? E o médium viu tudo isso daí. E ele desprendeu-se, antes disso, 5 anos antes, ele desprendeu para Kardec estudar lá no grupo. Aí ele falou que foi diferente, que agora ele desprendeu e ficou leve e livre do corpo. Da outra vez, o corpo que amarrava. Então, eles queriam estudar como um corpo, como o espírito se desdobra do corpo, fez essa experiência com ele, né? Mas ele falou que tem uma diferença. Depois vem Victor Lebulle, de Biffle. Ele era um jovem barqueiro, pobre, e ajudava muito a mãe, lá no porto, e a mãe era sustentada por ele, e ele acabou adquirindo uma doença, mas ele não contou nada para a mãe. E aí ele acabou desencarnando com 20 anos por causa dessa doença. Mas na véspera da desencarnação, a mãe viu uma cena do quarto dele vir com uma luzinha, expandiu a luz, aí ele estava todo iluminado, ela falou, você está indo embora. Então a mãe entendeu. E ele foi no dia seguinte. Então ele falou numa comunicação espontânea, né, para cuidar da mãe, porque ficou preocupado que ela ficou sem a presença dele, né, que ele que ajudava, e para todo mundo ser benevolente, compassivo, que ajuda muito. Depois a senhora Ané Gourdon, ela nasceu bonita, doce, jovem, suave, ela falava que ela passou como uma flor, no meio de mineiros do carvão. Aí até perguntaram para ela, como ela, tão bonita, jovem, nasceu no meio de uma família de pessoas tão grosseiras e rudes. Aí ela falou que foi para ensiná-los a beleza, a delicadeza, que um dia eles iriam alcançar. Então, para eles já terem ideia, o quanto era bonito, né, ela ter essa delicadeza, essa elevação. Então, ela veio ali para poder ajudar aquela família. E o marido e o pai é que pediu, né, para evocar essa daqui, que foi o caso, né, e ela explicou, então, por que ela nasceu naquele meio rude. Maurício Gontran era filho único, inteligência rara, amoroso, doce, fez estudos com uma facilidade e, de repente, teve uma afecção e ele era muito frágil. Ele era uma pessoa assim delicada, frágil, doentinha, e com 18 anos desencarnou com afecção pulmonar. Os pais ficaram no desespero. O pai, então, não acreditava nem em Deus, nem na vida futura. Aí falaram que os pais dele não iam ter oportunidade de vê-lo e nem de ouvi-lo, porque o pai dele era cético, então isso era um castigo para ele, né? Mas aí, meses após a morte dele, né, ele comunicou ao amigo do pai e o pai deixou de ser cético e passou a ser espírita. Então, ele diz assim que os estudos que ele fez, porque é aquela história, morreu tão jovem, tinha um futuro promissor, é a mesma ladainha que fala hoje, falava lá. Aí falou, e para que então que ele se esforçou tanto? Aí ele falou que os estudos que ele fez fortaleceram a alma dele. Então, não foi frutífero o período que ele passou curto, mas que estudou tanto. Agora pode passar.
Agora sim, eu vou falar as sensações, e esses números aí é quantos desses 17 espíritos falaram a mesma coisa. Às vezes com palavra um pouquinho diferente, então eu tabulei. O que eles sentiram nessa transição? 4 não tiveram agonia, 4 não passaram por perturbação, 4 falou que foi como um sono, um sonho a passagem. 1 não conseguiu falar com a família, ele queria falar para os amigos que ele estava já fora do corpo, ele não conseguia. É lógico, o corpo já tinha falecido, né? No início, 1 lá não compreendeu aquela transformação, só depois. 3 não estranharam essa condição da passagem, porque eles tinham conhecimento, ou eram espíritas, ou então porque eles eram lúcidos e entenderam aquela passagem. Então, ser espírita e saber disso foi importante, porque não estranhou, passou. 2 perderam a visão na passagem, pode passar. 1 sentiu uma comoção inexplicável. Aí, quando ele tranquilizou, apaziguou, passou. Outro, ele ficou fraco e tremia após os 2 dias. É o Sansão. Eu coloquei isso aí dele, né? Ainda estava lá no velório. 2, o Sansão e outro, falaram que a vida toda desenrolou na memória. Quando foi entrar na perturbação, lembrou toda a vida. Não foram todos, nós 2 que falaram. 1 sentiu uma ruptura violenta, um esforço sobre-humano para escapar do corpo. É aquele, né, que sentiu aquela força toda. 2 recobraram logo as faculdades. 2 recobraram pouco a pouco as faculdades. Então, foi passando, apagou e foi recobrando pouco a pouco. 2 desligaram-se do corpo quando estava sendo sepultado. Quando o corpo estava deixando, sendo enterrado, eles desligaram. Aí não viu, aí foi embora, né? Pode passar. Um que não era espírita, ele achou terrível ver o corpo e não poder usá-lo. Então, ele teve esse momento de não se conformar, do corpo estar lá e ele não poder mexer, né? Também o não espírita, ele teve trevas, teve inconsciência, teve angústias. Então, vê que quem não entende direito, né, passa por isso, mesmo sendo bom e tal. Outro, aprendeu a iniciação lá na outra vida. Da outra vida, a hora que foi separar. Então, ele não conhecia, na hora que foi separar, ele entendeu que estava indo, aí tudo bem. E aquele que estava afogado, ele ficou perturbado muito tempo. É só ele que fala isso. Agora passa. Agora eu vou falar o que eles viram do lado de lá. Isso aí tudo foi no momento de desligar. Agora, como que chegaram, né? Despertou alegre, muito feliz, 10. Dos 17, 10 falaram isso. Que ficaram felizes de estar de lá. 3, que não sentia dor, estava renovado. 1, agradeceu o corpo que o purificou. 4, esse salário foi levado para um mundo de alegria e grandeza. Mundo maravilhoso, né? 1, ele, como cumpriu as provas, então era feliz por isso, né? 4, pediram para dar menos valor aos bens terrenos. Ajuda muito passar bem para lá, não ficar pegado, né? 9, o que viu de lá? Parentes, amigos, espíritos protetores, todos sorridentes e felizes recebendo eles. Então, é normal encontrar quem já foi, que a gente tem ligação, né? E 6 falaram isso. Não há como explicar para nós a maravilha, o esplendor do que eles encontram de lá. Não tem palavras. Então, é tão lindo
que eles não sabem explicar, né? E o que mais? O que eles viram? Espíritos deslizando através do espaço, flutuando na imensidão. Eles não encontraram casa nenhuma, nem, né? Encontrou essa multidão deslizando, livre, alegre por livrar-se do peso do corpo. 2 falaram isso, 6 falaram aquilo lá, vendo o espírito deslizar, né? Interessante que ele falou que ele só lembrava, aquele artesão, é o Jobar, que ele só lembrava, nas outras desencarnações, da existência que ele tinha terminado. Ele passava para lá, lembrava o que tinha acontecido naquela existência. Agora, logo que ele passa para lá, ele lembra das outras existências. Então, ele que foi um industrial agora, ele lembrou que ele foi um mecânico, e ele era muito pobre, muito preocupado com a miséria, né? E que agora ele viu que ele foi um mecânico que queria aprender mais, melhorar. E agora ele foi um industrial. Então, aquilo que ele desejou, ele conseguiu agora. E ele lembrou das outras existências e falou: melhorei nessa. Então, tanto é que ele lembrou das outras, né? E teve um que falou assim: quando eu lembro, ele passou, estava de lá, mas quando ele lembrava dos sofrimentos que ele tinha tido, ele tremia. Aí logo ele cortava. Aí quando ele desligou de vez, ele não lembrava mais do sofrimento. Então é ruim ficar lembrando, né? Por isso que também as pessoas que partem falam que não é legal a gente ficar lembrando o sofrimento que elas tiveram, porque isso vai refletir neles lá. Então lembra só das coisas boas, né? 4 deles já estavam visitando os familiares. Ele estava velando por eles, né? Um falou que, depois de um ano, ele estava com uma lucidez rara, muito ampla, porque já tinha passado um ano, então ele estava tendo visões até de espíritos puros, de mundos assim, né? E um falou que está no espaço ao redor da Terra, é aquele médico russo. Pode passar. Aí eu tenho. Aquele moço que morreu mais cedo, ele falou que a morte prematura poupa as tribulações da vida, que Deus acaba poupando. Então, morrer jovem poupa sofrimentos pela frente. Então, é bom, né? Chorar os mortos é duvidar da verdade do Espiritismo. Aquela senhora falou para a Amélie que chorar os mortos é duvidar da verdade que o Espiritismo ensina. Então, não pode ficar chorando nem ficar com medo, nada, né? E 3 logo foram cuidar do auxílio a doentes, familiares e médios de lá. Então, logo eles já foram exercer funções, né? Agora, eu vou falar, pode passar. Então, dessa imensidão toda que eles viram, né, dos mundos, as luzes, que eles não têm como expressar, né? Pode passar. Aí, eu fiz um resumo das explicações que eles deram, porque o Kardec vivia perguntando, para cada um ele perguntava uma coisa. Então, eles deram muitas informações importantes para nós. Então, eles falaram, os espíritos se apresentam em corpos graciosos, leves, formas idealizadas, fluida, nada da forma grosseira daqui, né? A linguagem que eles têm lá é pelo olhar e uma penetração fluídica, conversa. Vários deles falaram que eles não conversam. Eles é pelo pensamento, traduzido pelo olhar. E que os espíritos, tem gente que fala assim, vou guardar essa cadeira, quando desencarna uma pessoa que participava da sessão, aí deixa aquela cadeira vazia, porque falou que quando ela viesse para sentar ali. Olha o que os espíritos falam. Eles podem ocupar espaço sem provocar sensações nas pessoas. Você deixa lugar vago para eles.
Eles não precisam disso, né? Então, eles não provocam sensação nenhuma, não senta ali nada. Eles não precisam disso. Atravessa até as pessoas, né? E espírito não tem sexo. O sexo é acrescentado na reencarnação para reproduzir os corpos. Então, deixou isso muito claro. E falou assim, que tem espírito lá mais inferior que acredita ser homem ou que acredita ser mulher, e que, então, e para eles não acreditam ser homem, mulher, nada disso. É os inferiores que acreditam. E ainda tem espírito falando por aí que há gravidez de lá. Imagina, se não tem, o espírito não tem sexo, como que, né? Então, são informações muito materialistas que ficam passando de lá para cá. Então, essas informações aqui, ó, é que a gente sente que o espírito que desprende, que fica, por isso que o Kardec fala, fica na erraticidade. Por isso que eu pus aqui, narrativas da erraticidade. Porque eles não têm sexo, é acrescentado só aqui, né? Os espíritos lêem o pensamento dos encarnados, porque falaram que o ar que a gente tem aqui, tudo que a gente pensa, está aqui no ar. Então, o espírito vem aqui e lê nosso pensamento que está impregnado aqui. E, então, eles leem tudo que a gente, né, está imaginando, pensando. Pode passar. Isso aí que eu achei legal. Os espíritos têm ocupações em missões variadas. Assistir protegidos, visitar amigos da terra, dirigir processos da natureza, consolar almas sofredoras. Por exemplo, o médico, aquele doutor Demeure, importante, que ajudou até o Kardec, né? Ele já foi cuidar de pessoas, como pacientes, né? Então, porque médico foi cuidar desse caso. Cada um escolhe, né? Uma coisa para fazer, uma ocupação para fazer. Então, eu pus aí a variedade que eles falaram. Mas tem mais coisa, muito mais, né? E também falaram que lá é um vai e vem de um mundo para o outro. Aí eu lembrei da mãe do Chico Xavier, naquela Cartas de uma Morta, ela fala que visitou Marte, porque ela era um espírito feliz, bom, né? Então, esse vai e vem de um mundo para outro é porque acontece. Porque tinha, acho que é aquela menina que morreu queimada, ela falou que os espíritos falaram que ia levá-la para um outro planeta, porque ela não era mais da Terra, mas que ela podia vir visitar a família aqui. Então, já tem desses espíritos aí que já estão indo para outro planeta. E esse vai e vem de um planeta para outro, né, é comum entre os que saíram, que estão ligados aqui e que vão para lá, os de lá vêm aqui, né? E foi também aqui, ó, as criaturas se reúnem, se separam, se juntam de novo aqui e ali. Então, os espíritos formam grupinhos, trabalham juntos, de repente separam, vai para outro trabalho, de repente volta, se encontra aqui, acolá. Então, não tem assim um lugar muito fixo, né? É por isso que Kardec fala erraticidade. Não fica perdido, eles ficam trabalhando daqui e dali. E o médium, o Jaime Roncari, me falou, ele falou, os espíritos não ficam aqui perto da gente. Eu perguntei do meu pai, ele falou assim, não, ele deve estar em algum trabalho, em outro lugar. Porque às vezes a gente quer que eles se comunicam, eles estão ocupados em outro lugar, não é só ali em Franca, por exemplo, né? Em outros lugares eles vão, onde precisa ir, né? Quando teve aquele ataque lá nas Torres Gêmeas, falou que tinha espíritos de outros lugares ali ajudando. Então, vai socorrer onde precisa, né? E
E as moradas aéreas, sinto que tem moradas aéreas, e vasto campo colorido no espaço. Então, quando eles fizeram aquela novela Viagem, eles puseram aquele campo assim, eu falei, nossa, eles puseram meio errado. Estava certo. Não precisa construir nada, não. Aí, agora veio, né? Vasto campo colorido. Não é só nosso lar, não é? Até estão analisando que o André Luiz é muito materialista, que ele foge de Kardec por isso, que Kardec dá outra visão, certo? Porque Kardec colheu isso aí tudo desses 17. É que eu fui juntando. Cada um fala uma coisa e vai juntando, né? Pode passar. E a grande preocupação deles lá, hoje, é a Terra. Hoje, está na época de Kardec, já era a Terra. E há falanges numerosas que afluem aqui à Terra para a sua transformação. Então, quando a gente acha que está tudo ruim, está tudo pior, aí, ó, eles estão vindo desde aquela época aqui. Já era a grande preocupação deles ajudar a Terra a se transformar, né? E é através da ciência é que a humanidade, então, vai compreender todos esses processos, porque vai avançando, que aqueles que são mais limitados não conseguem entender pela doutrina, vai pela ciência, mas vai, né? E a ciência vai que vai também, ajudada por todos esses espíritos, né? E teve um espírito que falou assim: morrer bem para saber muito. Então, esses aí morreram bem e conseguiram até ter contato com outros mundos, né? Então, a gente morrer bem, que de lá a gente vai saber mais. E vivenciar mais essas belezas, né? Eu não sei se eu conseguiria aí fazer uma síntese, né? E essas figuras, esse Jesus é a porta e Kardec é a chave. Acho que eu fiz foi vocês dormirem, né? Com tanta. Nossa, que isso, maravilhosa a aula, nossa. Estou aqui Valdete, acordadinha, escutando. Valdete, eu nem Profunda. pisquei. Olha, eu tenho uma pergunta. Eu sei de tudo isso aí que não tem plano espiritual não é circunscrito, não é? Está lá no livro dos Espíritos. E mas eu fico pensando, a gente não pode descartar André Luiz. Como é que a gente vai se preparar para reencarnar, né? Tem que ter o Ministério da Reencarnação. Às vezes não precisa do ministério. Essas equipes aí, ó, que trabalham, né, já vai organizando. E como que a moça fala lá? A moradas, assim, moradas. Volta lá, deixa eu ver. É no espaço mesmo. Então, agora, vamos ver os outros espíritos, né? Os inferiores, que André Luiz, do jeito que ele aborda, é tudo mais inferior, Isso. né? Bem na crosta, né? Porque a gente tem os nossos hábitos, né? Agora, esses aí, como eu disse, são os São mais mais evoluídos. conhecidos, né? É verdade. Obrigada. Não, é para frente, para frente. Ah, não, deixa eu ver. Despejo de ocupações e emissões. Moradas aéreas. Vale moradas aéreas. Vasto campo Acho que é aquela colorido no menina que espaço. foi queimada que fala nisso. Aí dá vontade de esticar, né? Mais uma hora de aula.
Dá. Então, mas agora, olha, eu fiz, se eu mostrar o material que eu fiz aqui, Que bonito. eu fui resumindo tudo. Está vendo minha letrinha? Uhum. Dá para ver? Dá para ver. Não sei quantas páginas. Aí eu peguei essa folha de almaço e fiz aquele esquema. Isso lá em Itanhaém, lá na praia. Aí depois, as ideias que eles fizeram, eu peguei as folhinhas, né? Aí eu fiz aqui e fui assinalando com xizinho azul, com risquinho vermelho e bolinha lilás. Isso é para dividir nesses 3 grupos. Oi, Iraides, Oi. a sua angústia, modo de dizer assim, não é angústia, não é a minha palavra, quando a Valdete fala, né, das colônias, é que o André Luiz, ele trouxe muito assim, ele está muito ainda, né, vamos dizer assim, mundão igual a gente, né? Então, a gente pensa que tem que ter um lugar para um hospital, tem que ter uma casa, tem que ter parentes, e Kardec já traz essas outras moradas, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais evoluída. Eu ia chamar a senhora, ainda bem que a senhora levantou a mão. A Ana vai explicar para a gente. Mas Ana, mostra, abre o seu vídeo e seu áudio, Ana. é ruim falar sem aparecer. Aí, tá bonita. Você Boa assistiu, noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. entrou na aula aí desde o começo? Entrou? Estava? Desde o começo. Eu dormi, mas eu acordei em tempo. A Iraídes estava fazendo a prece quando eu entrei. E na Gênese, porque a gente não estuda Kardec, lê, mas passa batido, né? Na Gênese fala que a Terra, no seu início, quando não era ainda habitada por espíritos encarnados, foi um mundo transitório. Então, existem tantos mundos, para que colônias? São mundos. Há muitas moradas na casa do meu pai. É por isso que fala ali que é um ir e vir, né, de um mundo para o outro ali. Então, ali na Revista Espírita, de fevereiro de 1858, Kardec cita o mito de Er, que está lá em Platão, nos diálogos, no diálogo Fedro, está lá o mito de Er, E-R. E lá fala nesses espíritos que estão na erraticidade e que eles vão para esses mundos, certo? E mudam, eles vão caminhando, erraticidade. Eles caminham também, eles mudam, esse vai e vem, né? que a Valdete explicou tão bem para nós, e eu quero dar os parabéns para a Valdete, e quero falar sobre a coragem, porque é preciso coragem para fazer o que a Valdete fez hoje. Porque as obras de André Luiz são tidas como verdades absolutas. E ali tem muita metáfora. Muita metáfora. Então, nós não podemos entender aquilo como uma verdade absoluta. E a Valdete teve a coragem de desmistificar isso aí para nós hoje. O que é muito importante. Certo? Então, para que instituições? É coisa da matéria, coisa do homem. Não há necessidade disso. Os espíritos, o anjo da guarda nosso, e Kardec fala do anjo da guarda no livro dos Espíritos, tem lá uma questão, e Santo Agostinho, Paulo, e não me lembro o outro,
fala sobre o anjo da guarda. Santo Agostinho fala de uma forma tão linda, de uma forma tão poética, ele nos orienta. Ele é um orientador. E cada um de nós tem um anjo da guarda. E Kardec aborda o mito de Er, que é um diálogo de Sócrates com Glaucon, irmão de Platão, certo? Kardec comenta na Revista Espírita. Então, ele fala, lá no mito de Er, que cada um de nós, ao renascer, tem um anjo, lá não fala anjo, mas tem um espírito protetor. O Cavaldete. E Santo Agostinho fala... Muitos desses aí já falaram que a missão era cuidar de familiares. Então, e lá fala no Livro dos Espíritos que é o anjo guardião, é o nosso anjo guardião. Pode ser um familiar. Então, é ele que nos orienta, certo? Nos ajuda a fazer o nosso projeto reencarnatório, juntamente com outros espíritos amigos. Então, não há necessidade de toda aquela parafernália ministerial, como se fosse aqui o nosso terra-terra, né? Ministro disso, ministro daquilo, e a hierarquia, e um ministro manda no outro. Isso não existe, certo? Tem uma hierarquia, mas baseada na moral. Na moral. Quanto mais evoluída for a moral do espírito, certo? Mais facilidade ele terá para fazer as escolhas dele, mais equilíbrio emocional. E é assim. Então, não há necessidade de ter colônias no espaço, se existem tantos mundos por aí. Ana, você tocou num assunto que tem muita gente que ainda confunde. O anjo da guarda não tem asa, né? Não. É aqui que Mas se você quiser... corpo leve, fluido, É. que desliza. Porque tem muitos espíritos aí Não falei que fala de anjo da guarda de asa, né? Então, a gente tem que ter essa ideia aí, não? É por causa da leveza, da levitação, porque o espírito puro, o espírito puro, ó, o espírito mais evoluído, não necessariamente puro, o espírito superior, não necessariamente puro, ele levita, né? Ele desliza. É como se estivesse voando. Daí essa metáfora da asa. E a Valdete está de parabéns, você explicou muito bem. Eu não dormi. Eu tinha dormido antes. Nem Então, tinha é como muito dormir, né? interessante a gente fazer esse paralelo, né, entre Kardec e André Luiz, mostrando as diferenças. Um não se identifica com o outro em hipótese alguma. Precisamos Não estudar Kardec, né? Hã? Precisamos estudar muito Kardec. Precisamos Kardec estudar mais Kardec, como a Valdete está fazendo, explicando direitinho e estabelecendo o paralelo. Agora, tem muita gente que acha que o Chico é santo, né? Chico era um espírito evoluído, um espírito de uma grande humildade. Ninguém está colocando em xeque a mediunidade do Chico. A Valdete não está fazendo isso. O Chico era um médium. E o médium, qual é o papel dele? Escrever o que o espírito dita. Ele escreveu Kardec o que o usava espírito ditou. E tem muita gente, médicos, inclusive, estudam André Luiz e falam, nossa, isso aqui é uma ciência pura. Às vezes ele não bate nem com a ciência. Certo? Não se identifica nem com a ciência. E outra coisa, eles dizem, porque é um espírito só. Então, não tem a universalidade de Kardec, nem a concordância. Certo? Que há necessidade de ter. Por isso que haja credibilidade. Então, muitos dizem assim, mas ali, olha só que ponto chega.
Ah, mas não é um espírito só, porque tem a veneranda, porque tem o, como é que chama lá? Aqueles vários espíritos ali, né? Tem a veneranda, tem o... Fala aí os nomes deles, que eu esqueço. Tenho não sei, esqueceu tudo. Eu Estamos esqueci também. velhos. É uma porção. Então, tem os que falam, ah, mas não é um espírito só. Ora, quem é Parece. que assina? Clarencio, é. Quem é que assina? André Luiz. Luiz. Então, foi um espírito só que veio comunicar, não teve comprovação. O que Kardec fez, porque ele pegava vários médiums, né? Analisava o que um falou, o que o outro falou, se batesse, ele colocava, se não batesse, ele descartava. Olha o critério e a lógica de Kardec. Ele foi muito criterioso, o que não aconteceu com as obras do Chico. A FEB foi divulgando, reproduzindo, né? E colocando, e tem muita coisa ali, tem muito livreto, que nem foi o Chico. Com a intenção de ganhar dinheiro, eles fizeram muitos livretos. Então, a FEB tem uma responsabilidade muito grande com relação a isso. É o que dizem os entendidos, não sou eu não, viu, gente? É gente muito entendida, porque eu Nós estamos aqui. eu sou uma pobre estudiosa que tenta entender, mas as pessoas que são entendidas de espiritismo mesmo, elas fazem essa crítica, e com muita lógica, com muita razão. A gente tem que estudar, tem que ter esse senso, né? Um bom senso de saber, isso é, isso não é. Ana, obrigada pela sua participação. Valdete, querida, obrigada também por esse estudo, como que a Ana mesmo já falou, um senhor estudo, né? Uma coisa assim profunda, talvez assim, quem não está acostumado, fala, nossa, mas é cansativo. Não é cansativo. Eu estava com o meu livrinho aqui procurando. Então, são coisas que a gente tem que estudar, a gente tem que conversar, a gente tem que debater, e quanto mais a gente vai aprendendo, a gente sabe que não sabe. Temos que continuar estudando, né? Meus amigos, viu, Valdete, nossa gratidão. Próximo mês nós estamos aqui, né? Primeira segunda-feira de maio. Espíritos. Primeira segunda-feira de maio vai ser maio. Nossa Senhora, estamos indo para maio, dia 4 de maio. Então, fica aqui já marcado. Daí, gente, pega o livrinho lá do Céu e Inferno. O meu é petitico, mas tem já com a letra grandona, né? Pega lá, compra, lê, tira as dúvidas, tudo, né, Solange? A Solange fica lá, marcando. É assim que a gente vai aprendendo. Gratidão, viu, meus amigos? Obrigado pelas perguntas, viu, Iraídes? A gente está aqui para isso, é para perguntar. Tânia, nós estamos ricas de professoras. A gente tem que sugar, não é? Estava esperando para falar isso. A Ana veio e complementou, né? Tá vendo? Para fechar com chave de ouro. A Luísa é sábia. A Ana precisa falar. A aula da Valdete já é assim algo, né? Eu sou uma pseudo-sábia. Eu sempre falo com a Adélia, você tem que ter tempo para participar desse estudo. Mas tá bom, que bom que a gente pode compartilhar, né? Aí, ó, a Bebel lá de Ribeirão Preto, tem os amigos depois que vão assistir, que são de fora, o Soails, que está lá da região Centro-Oeste, e a semana que vem nós vamos ter o nosso amigo Edson, que é lá da região Centro-Oeste, que vem fazer o estudo do Evangelho para nós, né? O poder da fé e a fé religiosa. Então, fica já o convite para a próxima semana.
E vamos encerrar, porque senão daqui a pouquinho cai a nossa sala aqui. 18. Então vamos agora, meus amigos, agradecendo muito a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais, à equipe do senhor José Marques Garcia, que nos amparam, que nos iluminam, os nossos queridos amigos, familiares espíritas, que também vêm estar conosco nesse momento de estudo, que eles possam fluidificar as nossas águas, trazendo a medicação, trazendo os fluidos que tanto necessitamos. Pedimos também que cada um de nós também possa receber o paz. Sabemos que essa sintonia toda recebemos do mais alto, essas energias de refazimento. E que essas boas energias possam ir a todos os nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos presídios, Senhor, nos orfanatos, abençoe a todos, e que todos possam ter essa sensação de paz, de amor e de esperança de dias melhores. Seu Adalto? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos, e que nós tenhamos essa semana de muita paz, de muita luz e muito amor. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Tânia, posso fazer só uma colocaçãozinha? Pode, querida. Esse anjo da guarda, Kardec fala, lá no Livro dos Espíritos,
que é sempre um espírito superior a nós, viu? Está no mesmo patamar nosso, não. Porque se estivesse, ele não poderia nos orientar. Certo? Então, ele está sempre um grau a mais em superioridade do que a nós. Certinho. Obrigadão, Ana. Muito bom. Com Deus, Tchau, meus gente. amigos. Boa noite. Até a próxima semana. Gratidão.